Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um VaporaCast. Fala, VaporaCasters! Sejam muito bem-vindos a essa entrevista presencial com Mônica Gorgulho, a qual eu tô muito feliz de poder ter acontecido esse encontro, né? Exatamente. Foi um acaso um pouco planejado, mas eu estaria aqui em São Paulo, pedi pra ela se ela podia encontrar com a gente e aconteceu. Então, pessoal, esse encontro que a gente estava aguardando há muito tempo está acontecendo agora já. Miguel, eu adoro como você me trata bem. Eu sempre me sinto muito especial quando eu falo com você. Então é uma delícia. Obrigada pelo convite. Eu não sou seu fã mesmo, então isso acontece. Muito bem, eu também sou sua fã, você sabe disso, né? Por isso que afinal de contas a gente se entende e se encontra tanto, né? E essa aqui é uma entrevista dupla, porque eu tenho perguntas pra fazer pra Mônica, ela tem perguntas pra fazer pra mim, e a gente vai fazer tudo isso em 1 hora de podcast. É verdade. Então, inclusive, estamos com um cronômetro aqui. E vamos nessa, né? Vamos, bora. Então, Mônica, pra gente começar. Então eu começo. Eu já peguei a bola. Sim. Né? Já peguei a bola, já tô começando a chutar. Você tem dificuldade também em falar, né, Miguel? Tenho, muita. Eu sou muito tímido, é difícil verdade. começar a falar. Né? Mas, Mônica, a galera da comunidade Vapor brasileira já te conhece muito bem pelo seu trabalho nas redes sociais, né? Que você semanalmente faz vários stories. E também a cada novo acontecimento tem uma audiência pública rolando, ou tem algum conceito novo que você redescobriu. Sim. E você sempre faz vídeos disso. Tem um alcance muito legal na comunidade. O pessoal, como eu falei, né, é muito seu fã. Mas antes, não é todo mundo que conhece exatamente a sua trajetória. Porque eles conhecem você dentro do redução de danos do tabagismo, né, em alguns grupos que acompanham o seu trabalho. Mas como é que você veio pra essa discussão do tabagismo? De onde eu caí, né? De onde eu caí? Isso, qual foi o avião e qual paraquedas você usou pra chegar aqui? Exatamente. Bem, eu trabalho com dependência química há mais de 40 anos, então essa já é um bom começo. E o tabaco foi a única substância com a qual eu não tinha trabalhado ainda. E quando então apareceu a possibilidade de me envolver com a redução de danos do tabaco, isso me deu muito gás, me deu muita energia para poder estudar esse assunto. Eu sou psicóloga clínica, eu tenho mestrado em psicologia social. Em 2001 eu apresentei a dissertação do meu mestrado, que já falava sobre o papel da mídia no maltrato que dava aos usuários de drogas, que naquela época era fulano de tal, negro, favelado, usuário de droga. Então era uma coisa que era um perfil que vinha sempre associado a condições muito desfavoráveis. Então, e é o marginalizado, né? Marginalizado. O famoso marginal. Total. E isso me incomodava muito, e então foi aí que eu apresentei essa discussão sobre a mídia, e que vocês então vão entender um pouco mais também porque é o meu interesse em ficar criticando e avaliando as coisas que aparecem na mídia. Eu comecei a trabalhar com dependência química, então, no início da década de 90, na Escola Paulista de Medicina, no programa de orientação e assistência a dependentes, e foi lá que eu conheci a redução de danos. Eu entrei muito ingênua. Eu tinha 32 anos na época e entrei pensando que ia fazer um trabalho de psicanálise, ia tratar as pessoas para que elas parassem de usar maconha, porque afinal de contas era muito ruim usar maconha. Eu não tinha nenhuma experiência pessoal, nem próxima de mim com o uso de substâncias, então acabei que cheguei lá com uma visão equivocada, e foi ali no PROAD que eu aprendi a proposta, que eu conheci a proposta da redução de danos. Ela caiu num momento muito importante dentro do meu trabalho clínico, porque naquela época dizia que dependente químico não tinha tratamento, porque eles eram refratários. Pensa o estigma, né? Uma pessoa que fosse dependente química, ela já sabia que ela era considerada não tratável, né? Então as pessoas chegavam nos centros de tratamento, e a primeira proposta é: você tem que parar de usar qualquer substância que você use para a gente poder te tratar. Para começar a conversar. Não, e isso já não me fazia nenhum sentido, porque se a pessoa conseguisse parar de usar para o tratamento, então ela não precisava mais, né? Concordo. Então aquilo lá me parecia muito estranho. E depois, na minha prática diária, atendendo dezenas de pacientes na semana,
eu comecei a perceber que tinha gente que era dependente e gente que não era dependente, que fazia um uso, mas tocava a vida tranquilamente. Como um funcional, assim? Totalmente. Como um consumidor funcional ali. Como um consumidor de vinho. Ah, legal. Né? Naquela época, o tabaco nem entrava na minha seleção de substâncias, né? Porque não era problematizado em absoluto naquela época. Qual ano? Anos 80, 90? 90, início de 90. Ainda, acho que o jogo mudou muito nos anos 2000 Isso, ali, né? Mas exatamente. que daí vem, né, aqui no Brasil, que é o convênio marco. Convenção quadro. Convenção quadro. Para o controle do tabaco. Isso. Eu me confundo porque em espanhol é CMCT, em português é CQCT, e lá fora isso são outras siglas. Outra coisa. Convenção quadro foi em 2005, né? Mas então eu comecei a atender as pessoas e ali dentro do serviço, olha, nem todo mundo precisa de tratamento e quem precisa de tratamento não vai conseguir se vincular ao trabalho quando a gente já fala logo de início que ele tem que parar de usar. Aí sim as pessoas fugiam dos serviços de tratamento e aí dizia que eles não aderiam ao tratamento e que eles não eram tratáveis. Era uma coisa muito maluca. Então, em 98, houve uma conferência internacional de redução de danos aqui no Brasil. E aí eu participei da comissão organizadora e pude conhecer, então, bem de perto o que era a proposta da redução de danos. E falei, bem, é isso aí cabe comigo, eu entendi, gostei e vou nessa. E a partir daí, então, eu me envolvi cada vez mais. Eu fui presidente da Rede Brasileira de Redução de Danos. Eu ajudei a fundar a Rede Brasileira de Redução de Danos e fui presidente. Eu fiz parte da diretoria executiva por 2 mandatos da Associação Internacional de Redução de Danos, cuja sede era em Londres. Ela mudou um pouco e a sede continua em Londres hoje. Eu prestava consultoria para o Ministério da Saúde nesse binômio drogas e AIDS, né, que naquela época, na década de 90, a gente estava enfrentando a pandemia da AIDS e era uma coisa muito preocupante. Isso eu já lembro. Né? A gente trabalhava muito com a questão das drogas injetáveis e também com a transmissão sexual entre usuários de drogas. Então, foi daí que eu prestei consultoria para o Ministério. Eu coordenei alguns projetos do nosso serviço na Escola Paulista junto ao Ministério da Saúde. Como presidente da Rede Brasileira, a gente foi patrocinado pelo Banco Mundial e fomos aprovados em todas as nossas ações e prestação de contas, etc. Depois eu fui representante do Conselho Federal de Psicologia no Conselho Nacional de Drogas. Depois, em 2006, 2005, por aí, eu fui consultora de uma organização norte-americana para fazer essa aproximação entre a indústria do álcool e a comunidade científica, para entender de que forma a redução de danos poderia ser aplicada também nessa substância. E, como eu disse, ainda não tinha acontecido o tabaco. Então, a minha atuação no uso das substâncias psicoativas é bastante longa. A redução de danos até hoje é o que me satisfaz, o que atende às minhas necessidades dentro da prática clínica. Então, foi assim que eu acabei chegando na redução de danos por tabaco e, consequentemente, conhecendo os dispositivos eletrônicos para nicotina. Legal. 40 anos em 5 minutos. Pois é, exatamente. Quando a gente tava gravando, eu tava falando assim, Mônica, eu preciso que você me dê uma carteirada. Eu acho que... Ficou bom? Acho que ficou bom, né? Olha, eu só falei tudo isso porque ele pediu, viu? Mas a gente precisa, né? E você tem alguma afiliação hoje com alguma associação? Não. Com alguma indústria, alguma coisa assim? Nem com nenhuma associação, nem com a indústria, apesar de as pessoas acharem que eu recebo da indústria. Não, em 2010 eu vi que já tinha sido bastante intenso para mim. Eu organizava conferências aqui no Brasil e fora do Brasil e já tinha tido bastante atividade. Eu estava cansada já dessa ação tão corpo a corpo, e também eu obviamente reconheci que qualquer vinculação institucional limita um pouco a condição da gente estar completamente livre para dizer o que pensa. É claro que eu era livre para pensar e eu pensava muitas coisas. Mas é porque a sua opinião pode ser confundida com a opinião da associação. Da associação. E aí as pessoas me perguntavam, mas você está falando isso em nome da associação ou em seu nome? Eu tinha que ficar explicando e tal.
E aí achei que estava bom, que eu já tinha feito bastante coisa, já estava satisfeita, e então resolvi me desvincular de todas as associações com as quais eu lidava na época. Mais recentemente, eu ajudei a criar o diretório, o Diretório de Informação para Redução de Danos de Tabaco. Junto com o Alexandre, né? Junto com o Alexandro. Oi, Alexandro. E também já tinha dito desde o início, olha, eu ajudo a montar, mas depois eu saio, não quero esse vínculo. E hoje eu tenho um vínculo muito distante com a Associação Grega de Tabaco e Redução de Danos, da qual também eu quero me desvincular oficialmente. Então é isso, hoje eu gosto de dizer que eu sou uma livre pensadora. Eu posso estudar o que eu quiser, eu posso estudar do jeito que eu quiser, já tenho um tempo de vida que me mostra e me permite viver a vida de uma forma mais completa. Eu não tenho o mínimo interesse em ficar só trabalhando. Então, fazer dessa forma livre. A minha produção é bastante irregular, você sabe disso. É quando aparece alguma coisa que eu achei realmente interessante, quando está acontecendo alguma coisa importante. Mas eu não tenho nenhum compromisso com ninguém. Eu também não sou financiada por ninguém para ter a obrigatoriedade de uma regularidade. Então, não, hoje eu estou livre. Ah, que legal, né? Essa pergunta ela é boa de ser feita porque as pessoas perguntam mesmo, assim, tá, mas quem ela é, de onde ela vem? E toda vez, eu acho chata essa pergunta, na verdade, mas é que toda vez que eu vou apresentar alguma coisa deste tema, falam, tá, mas qual a indústria que tá te pagando? Quem que pegou isso no bolso? Claro, Fala, não, gente, claro. não é assim, né? Pra quem me conhece, a maioria já me conhece, mas para efeitos de conversa, né? Sim. E de contexto. Não, e até uma pergunta muito importante, porque dentro do movimento de redução de danos, que foi formado a partir de substâncias ilícitas, que teve, assim, um caráter de militância mesmo, da defesa dos direitos das pessoas usarem substâncias psicoativas. Então, isso acabou sendo identificado muito com um campo contra o mercado, né, contra a indústria e etc. Então, hoje, quando as pessoas veem uma substância, como foi o álcool também, uma substância relacionada a uma indústria poderosa, que são indústrias poderosas, a do álcool e do tabaco, assim como a da farmácia, né? Sim. A indústria farmacêutica também é bem poderosa. Mas quando fica associado a uma indústria formalmente montada, as pessoas do movimento de redução de danos tendem a não reconhecer, a achar isso estranho, achar que isso não pode dar certo. No entanto, as pessoas estão se esquecendo que um dos princípios básicos da redução de danos é não ter julgamento. Então, não interessa de onde venha a necessidade. Não faz sentido uma pessoa se dizer redutora de danos e ela ser contra a indústria. Eu digo, bem, a gente foi favorável aos narcotraficantes? Eu não me senti favorável aos narcotraficantes. E, no entanto, eu não deixei de... E nem eram seus amigos. Não eram meus amigos. E não era por eles que você fazia isso. E eu não recebia dinheiro deles. Então, assim, a pessoa o profissional que trabalha com dependência química e que se identifica com a redução de danos, ele precisa tomar bastante cuidado para ver se ele não está sendo militante de outra causa. Né? Sim, isso é muito verdade. Eu tenho reparado isso também. Eu vou dar um exemplo. Eu sou muito crítico à Anvisa. Uhum. Ao jeito que ela tem tocado o tema desde a RDC 40. A gente tá falando agora da regulação dos cigarros eletrônicos, mas só para pôr o contexto, né? Sim. Então, que os cigarros eletrônicos, eles foram regulados no Brasil em 2009, e essa regulação era: não vamos permitir a venda desses produtos por base no princípio da precaução, que é basicamente, não sei o suficiente, melhor deixar quieto. Eu não acho que esse princípio não deva existir na saúde. Sim. Mas ele tem que ser usado com cuidado, né? Porque o princípio da precaução diz assim: como eu não sei o suficiente, eu acredito que deixar como estar é o melhor. Exato. Né? Então, isso é uma coisa bem perigosa, porque deixar como está tem sido melhor? E também tem aquele negócio, né? Aí pode ser um tanto da gente... Da nossa cultura, mas geralmente... Ou da minha cultura, não sei, mas... Se eu faço alguma coisa provisória, ela acaba ficando muito tempo lá. E foi o que aconteceu. Então, esse tema, entrou na Anvisa em 2009, com essa proibição, via RDC 46. Ela só foi atualizada mesmo em 2024. Sim. E dessa vez tiraram o princípio da precaução, e agora a Anvisa diz: eu sou contra essa redução de danos, ela não existe, não há evidências. Pois é.
Isso eu acho tão perigoso da Anvisa, porque eu não entendo como é que ela pode negar o acúmulo de estudos que foram construídos nesses anos todos, né? Você está falando de 2005? Não, de 2000... De 9 para cá. 2009 para cá, são 15 anos, né? Como que uma pessoa em sã consciência pode dizer que não houve desenvolvimento de conhecimento nesse campo em 15 anos? E se a gente fosse pioneiro, ou o primeiro país a considerar essa regulamentação para que o consumidor tenha acesso, mas a gente não é nem vanguarda. Mas quando eu vou fazer críticas à Anvisa, eu aprendi que eu tenho que fazer essa crítica de uma maneira bem direcionada, porque tem pessoas, tem players na política, digo política no sentido bom sentido geral, né? De pessoas, né, de ação entre pessoas. Tem gente que é contra e gostaria que a Anvisa não existisse. Sim. E pra mim ela precisa existir, ela tem o seu papel, claro, sem dúvida. Ela é grande, ela é soberana. Sim. E é justamente daí que vem a frustração, né? Sim. Então eu faço os apontamentos, mas eu sempre tenho que ser uma crítica meio com cuidado, não em relação aos egos do pessoal da Anvisa, que eles também têm um bem grande, ou vários bem grandes, mas para que o nosso discurso não seja aproveitado pelas pessoas que são contrárias à Anvisa, são contrárias à Anvisa. Mas, Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta, porque quando a gente começou a conversar, você era tão verdezinho nesse assunto, e não faz muito tempo você acabou sendo um dos caras que conhece muito, tanto a questão da legislação dos dispositivos eletrônicos, porque eu entendo que os dispositivos você já conhecia antes, né? Dispositivos para nicotina. E você acabou ficando uma pessoa super envolvida, presente, participante. Hoje você é o braço direito de uma organização internacional aqui no Brasil, não é? Ela é nacional com alcance internacional. Tá. Isso é novidade, pessoal. THR Brasil agora está certinha no papel. E você é como diretor executivo não sou o único, dela. A gente tem uma equipe super bacana. Sim. E como é que foi essa história? Como é que você ficou sabendo que algumas pessoas discutiam a possibilidade da regulamentação desses aparelhos aqui no Brasil? Porque você era um usuário. Uhum. E depois você mudou de lugar, É né? uma história boa. Eu sou engenheiro, né? Engenheiro eletricista. Então, eu sou bem nerd e eu tenho um tanto de super foco quando um negócio me... né? É claro, né? Super foco, geralmente você dá o foco, mas abre mão em outro lugar ali. Né? Sim. Então, um dos motivos ao qual eu aprendi muito rápido. Mas... toda essa questão, assim... Eu sempre fui muito fã de algumas instituições brasileiras. Porque eu morei em outro país. Morei no Chile por um tempo, né? Quando era criança. E até mesmo voltando lá depois de adulto, eu vejo que tem algumas coisas no Brasil que funcionam muito bem, outras coisas não, assim, muito bem, mas eu sou realmente muito fã do que a gente tem aqui, sabe? Sim. E eu achava que essa questão da regulamentação, como consumidor, né? Eu achava que a questão da regulamentação do cigarro eletrônico ia acontecer sozinha. Porque era tão evidente, né? Exatamente, né? Então, eu fumava, comecei a fumar com 23 anos, eu sei que isso é um pouco fora da curva também, porque geralmente o INCA, né, define que o tabagismo é uma doença pediátrica, né, então começa na adolescência. Eu comecei a fumar um pouco mais tarde, a minha família toda, tipo, meus tios, minha mãe, meu pai, todos eles foram fumantes na sua juventude, ou até não tão juventude. Sim. Mas eles pararam sozinhos. Sim. Então, e eu fui educado, né, para não fumar. Assim, as pessoas da minha geração, tem gente que até fala, não, é geração saúde. Porque a geração ali que começou a nascer metade dos anos 80 pra frente, aprendeu que cigarros fazem mal. Até se a gente olha os próprios dados de tabagismo no Brasil, a gente percebe que ali, mais pra trás, era um negócio muito louco, com quase 45% de adultos fumando, e hoje em dia a gente tá com 9%. Miguel, eu peguei o tempo em que se fumava dentro do avião. Pois olha. Você pode imaginar o que era isso? Acho que eu escapei por um pouco do tempo que o professor fumava dentro da sala de aula. Pois é isso, sabe? Tudo isso acontecia. Então, assim, a gente aprendeu que não era legal fumar. E mesmo assim, quando eu estava na universidade de engenharia, foi onde eu realmente experimentei o estresse, a frustração, esses sentimentos assim meio negativos. Acadêmico. Porque até então, eu era, entre aspas, e com modéstia, garoto prodígio da escola. Então eu era sempre, tipo, os primeiros alunos ali, não precisava me esforçar muito. Quando eu tava lá, comecei a experimentar derrota atrás de derrota, em cálculo, em física, e em todas essas exatas, assim, porque são conceitos que você não aprende antes, você só vai aprender realmente na faculdade de engenharia. Sim.
E aí eu comecei a fumar. E eu... Evidentemente para controlar um estresse. Evidentemente, Tá. pra controlar o estresse. Uhum. Então que... Quando eu tentei parar de fumar... Porque eu pensei, não, eu sei que fumar faz mal, mas é só parar depois. Tem aquela história, né? É super fácil parar de fumar. Eu mesmo já parei 10 vezes. Exatamente, Querido. Exatamente. Então, assim, foi um negócio que eu terceirizei pro Miguel do Futuro. O Miguel do Futuro cuida disso. Daqui a um tempo aí vai passar esse período de Não estresse. tava dando pra pensar em tudo, né? Não dava mesmo. E ainda mais, fiz terapia e tudo mais, mas assim, fui fazendo, né? Fiz um bom período, agora tá em pausa, perdão, psicóloga. E aí que tá, eu não consegui parar. E eu tentei várias vezes e não conseguia parar. E era um negócio muito frustrante. Mas você tentou sozinho ou você usou Sozinho. mecanismos? Sozinho, Uhum. sempre sozinho. Mas chegou um ponto que era, assim, eu parava até o primeiro dia difícil que eu tinha. Que era quase toda semana. Aham. Né? Então, eu parava e voltava. Eu mentia pra minha esposa que eu não tava fumando. É tão estranho isso, né? Você é uma pessoa adulta. Pô, não é minha mãe, não é minha mãe, por que eu tô mentindo, né? Exatamente. É muito louco isso. E aí... eu cheguei em paz achando que eu não ia mais... Quer dizer, eu ia fumar menos. Isso foi a minha... Vou fumar só nos dias A difíceis. sua meta. Isso. Uhum. E aí, eventualmente, eu conheci cigarro eletrônico em 2017. E nesse processo de parar de fumar, eu joguei muitas carteiras de cigarro no lixo. Sim. E eu sempre jogava elas e eu tinha um sentimento de desperdício. Sim. Esse era o sentimento, desperdício de dinheiro, Sim. Inclusive, eu ficava mais feliz encontrando cigarro no meu bolso perdido, tipo uma carteira perdida no bolso, do que dinheiro. Que era tipo, não preciso ir lá no posto comprar e tal. E... Caiu na minha mão, o que eu posso fazer? Tenho que fumar, né? O universo me entregou, né? E então, quando eu conheci cigarro eletrônico, eu fiquei usando ele mais ou menos uma semana, eu tomei coragem pra jogar fora. E aí que nesse período eu comecei a estudar muito, porque assim como a grande maioria das pessoas que são contrárias ao cigarro eletrônico, à regulamentação, a qualquer conversa do cigarro, porque tem a palavra cigarro, eu também achava que a nicotina fazia mal. Uhum. Obviamente, abusar da nicotina não é bom. Sim. Mas não é ela quem mata. Uhum. Mas eu achava que era ela quem matava. Mas era nessa ela época, quem dava câncer. Nessa época você começou a procurar essa informação. Sim, porque eu pensei, por que eu vou sair do cigarro e vou pro cigarro A eletrônico? mesma coisa, pior. É pior, nem se falava que era pior, porque ainda não tinha virado esse escândalo midiático. Né? Mas eu sabia que tinha nicotina. Sim. E eu sabia que eu fumava porque no cigarro havia nicotina. Mas você já conhecia a função da nicotina no organismo? Não, zero. Quer dizer, eu Mas achava... você sabia que você fumava pela nicotina por intuição? Eventualmente eu entendi que eu fumava pela nicotina. Tá. Porque eu fumava com desgosto. Entende? Como é que é isso? Fumar é com ruim, desgosto né? é ótimo. Fumar com desgosto porque era assim... Eu sabia que eu não queria mais fumar. Né? Especialmente Que os você 2 não últimos deveria anos. fumar. Ou que você já não queria mesmo, Eu aquilo não queria, era bom. O cheiro já me incomodava, Porque na roupa, o gosto na boca, especialmente o gosto na boca. Eu tenho um paciente que é uma coisa engraçadíssima. Ele diz assim, eu não gosto mais de usar maconha. E, no entanto, eu não paro de usar, né? Eu não gosto. Então, é bem isso que você estava dizendo, isso, né? Você já não gostava, com né? desgosto. Bem, continuando, a gente teve que fazer uma pausa por causa de eletrônicas e coisas que acontecem ao vivo. Mas eu tava falando sobre o que eu achava a respeito da nicotina. Porque como eu vinha do contexto tabagista e eu fumava porque eu era viciado em nicotina, eu já tinha entendido isso. Mas eu achava que a nicotina era cancerinogênica. Eu achava que a nicotina era o pior que havia dentro do cigarro. Então eu não via motivo para trocar 6 por menos. Sim, claro. E esse era realmente o que eu sentia. E eu já tinha visto que o cigarro eletrônico ele tinha funcionado para mim. Então eu fiquei um tempo de teste. Fiquei 1 ano. Mas aí você usava os dois? Não, usava só Não, o eletrônico. depois de uma semana que eu peguei o vape, eu joguei o meu cigarro fora. Mas eu não tinha adotado de verdade. Sim, eu usava os dois. Sim. Essa é a verdade. Sim. Então eu fiquei um período de 1 ano. Eu dei de prazo pra mim. Sim. Porque eu me conheço e eu gosto muito de gadgets.
Claro. Todo esse setup, por exemplo. Eu até tirei uma foto que eu vou colocar no meu canal, vocês vão ver, a coisa é incrível. Então, eu gosto muito de gadgets, então eu sabia muito bem onde que essa questão de cigarro eletrônico, de ter um aparelho, eu sabia onde me levava. Então eu não queria fazer uma escolha sem entender todos os poréns. Então dei 1 ano de prazo. Se daqui a 1 ano eu continuar vaporando e não fumar mais, aí eu vou fazer essa transição de verdade. Agora, Miguel, tem uma coisa, né? Você é engenheiro e você então entende de todos esses elementos que compõem um dispositivo eletrônico para nicotina, né? A maioria das pessoas, inclusive eu mesma, se alguém me pedir para dizer como é que funciona um dispositivo eletrônico, eu vou falar, peraí que eu tenho que chamar meus amigos. Eu tenho ideia de como é que funciona. Ideia tenho, mas assim, não sou capaz. Você acha que esse conhecimento técnico ajuda as pessoas a compreenderem que os dispositivos eletrônicos para nicotina são menos perigosos que os cigarros convencionais? Bom, me ajuda. Te ajudou? Me ajudou. Porque uma coisa que a minha cabeça de engenharia faz é... Eu tenho que colocar todas as peças em cima da mesa, todas as peças de xadrez em cima da mesa, e eu só vou dizer que eu entendi o negócio. É tipo xadrez, porque, beleza, agora eu sei o que o peão faz, sei o que o cavalo faz, o que a torre faz. Isso é muito lógico. Isso, então eu tive que ler muito e pesquisar muito pra entender isso. Então agora que eu entendo, eu consigo explicar. Sim. E eu também passei, então, esse primeiro ano só estudando praticamente, e entendi a redução de danos, entendi o papel da nicotina, o bom e o ruim dela. Sim. Entendi que o problema é a fumaça, no fim das contas. O problema é a fumaça. E não é à toa, né, que as pessoas que são contrárias aos dispositivos eletrônicos insistem em dizer a fumaça dos cigarros eletrônicos. Porque eles sabem que o cigarro, eu acho que eles sabem, que o cigarro já faz parte do imaginário popular, já está dentro de um pré-conceito, né, um conceito anterior sobre os malefícios do cigarro. Como também... a gente aprendeu muito bem. Aprendeu muito bem. No nível Brasil, vamos dizer, a gente fez essa lição, né? E a Convenção 4 também, o título dela é Por um Mundo Livre de Fumaça, não um mundo livre de cigarros. Exato, eu considero Então, quando os caras insistem falando que os cigarros eletrônicos produzem fumaça, também é uma forma de colocar esse aparelho dentro de todas as políticas combativas da OMS em relação às formas de uso de nicotina. Exatamente, porque existe, né, dentro do texto, foi escrito por um brasileiro, pelo embaixador, né, Celso Amorim, 2002, foi lançado acho que o texto em 2013, né? Mas ele teve a participação pesada também do Derek Yack. Sim, que na época... mas foi redigido pelo Celso Amorim, então a gente tá até o pescoço nessa história, até a nível global, né? Existe, né, dentro do texto, nas definições. Eu gosto muito de definições. Sim. Porque ela te ajuda a entender. É o primeiro bloco, né, de conhecimento. Então, no parágrafo 1D, eu decorei, diz que o controle do tabaco é o conjunto de medidas para diminuir a demanda. Pode estar fora de ordem. É mais ou menos uma situação. Então, a oferta na demanda. E os danos. Isso mesmo. Estava lá, a redução de danos estava lá desde o início. E na definição. E um dia, conversando com o Derek, a gente estava falando pelo telefone, ele disse, Mônica, a convenção foi escrita em cima do modelo da proposta da redução de danos. Porque já era conhecida o potencial, já era conhecido o potencial redutor de danos de uma estratégia dessa forma. Então eles só pegaram e foram adiante. Que vinham das práticas e das discussões, os debates que você fazia, né, da redução de danos de drogas consideradas ilícitas. Sim, Miguel. Eu aprendi a considerar assim. Olha, se depois vocês quiserem, perguntem novamente para o Miguel por que são consideradas ilícitas e não ilícitas. Muito bom, isso aí manda nos comentários. Então, eu tive toda essa trajetória dentro do cigarro eletrônico, como um consumidor, como ex-fumante. Né? Agora é uma coisa, né? Essa sua história é repetida por centenas, milhares de pessoas. Tudo igualzinho, né? São todas iguais. Claro, a maioria não estudou como você estudou, mas as pessoas vieram dessa percepção de que estavam fumando, que o cigarro não fazia bem, elas queriam abandonar o cigarro, mas não tinham
não conseguiam. ferramentas, não tinham meios de obter o sucesso no abandono do cigarro. Tem pessoas como o Alexandre, sei que você conhece, que ele tentou mais, ele tentou, como ele diz, tentou remédio, tentou cobertura, tentou não sei o que, ele tentou o portfólio todo e não conseguiu, não. Sim. Então, é difícil mesmo. Mas, então, nessa minha trajetória, eu chego que eu vou abrir um podcast, porque a gente tava sempre explicando os mesmos conceitos. Um dia eu pensei que isso aqui podia estar muito bem gravado e caminhar um podcast e já matar todas as dúvidas, por isso que este não é um conteúdo curto, isso é um conteúdo longo. Sim. Né? Mas, então, eu abri um podcast e a verdade é que depois que eu fui citado num documento patrocinado pela Bloomberg Philanthropies, isso está escrito na capa. Patrocinava. Patrocinado, foi feito pela Fiocruz. Eu sei que teve outros ativistas, para preservar, não vou dizer nome, também foram citados lá. Eles entraram no processo. Conseguiram que esse documento saísse do ar. Mas aí a Fiocruz fez uma página web com o mesmo conteúdo, chamando a gente de agente tabagista. Então eu fico. Você sabe se eu tava dentro da Bloomberg? Não, porque fala dos comunicadores do sucesso. Sim. Então tem eu, tem o Alexandre, tem o Luizão. Vocês, né, que tem milhares de pessoas nos grupos de você. Isso, né? Então foi Marcos Flares. Alguns eram reviewers, alguns sim falavam de produtos, mas não eram para não. Enfim. Quando eu vi isso, eu comecei a questionar o que eu fazia. Porque eu pensei, será que eu sou parte do problema e não da solução? Será que o meu podcast... Que eu penso que eu tô ajudando, mas enfim, eu posso estar atrapalhando. Será que essa discussão que a gente está tendo está fazendo com que as novas gerações menosprezem os danos do tabagismo e do cigarro e da nicotina também, os riscos que tem associados a ela? E, então eu fiquei com muito tempo nessa dúvida. E aí eu fui convidado para ir num congresso, um seminário, evento em Bogotá. E lá eu conheci todos os presidentes da Associação da América Latina. Aí você descobre um universo, né? Eu me lembro quando eu conheci o movimento de redução de danos, quanta gente envolvida, gente nova, gente velha, de milhares, de centenas de países e tal. E aí você vê, cara, tem uma saída aqui para minha inquietação. E tem outros como eu. E aí eu conheci eles e teve uma palestra que foi uma apresentação, né, que foi feita pelo Inácio Leiva, do Chile. E eu sou meio chileno, meio mesmo. Fiquei sabendo hoje, assim, porque pra mim foi uma novidade. E aí ele tava falando que ativistas tem que ter duas coisas: tem que ter coragem e tem que ter um projeto. E eu não me considerava ativista. Sim. Mas eu sabia que eu não tinha coragem. E eu não tinha um projeto. Quer dizer, o projeto eu tinha. O projeto você tinha, afinal você já tinha o Vaporacast. Né? Mas a coragem, então. E eu comecei a me questionar por que não. Não, por que não? E aí depois veio o Ethan Nadelman falando sobre... Ele tem um histórico parecido com você. E o Ethan é um pouco mais velho que eu. O Ethan, ele criou uma organização que era baseada lá... Até existe até hoje. A Drug Policy. A Drug Policy Alliance em Nova York. E o Ethan, ele, a pessoa dele, claro que a equipe dele também desenvolveu muita coisa, mas a coragem dele, a paixão dele pela redução de danos ajudou a colocar a redução de danos em muitos lugares. O Ethan foi convidado muitas vezes para vir ao Brasil, falou com autoridades, gestores políticos e ele sabe e tal. Vocês conhecem? Eu conversei com ele. Sim, Mônica. Sim. A gente se encontrava muito no tempo que eu fazia parte da Associação Internacional, né? Ele está sempre convidado, tá sempre todas as coisas. Arroz de festa. E aí depois veio o Francisco, do Colombo. E com a fala dele eu entendi que no momento que a gente sabe, a gente tem responsabilidade. Então eu fiquei com isso. Eu tenho um projeto, eu tenho responsabilidade, eu sinto essa responsabilidade, mas eu não tenho tido coragem. E eu também percebi que faltava uma interligação entre a galera latina e a galera brasileira. Então eu me propus a fazer isso lá. Mas eu confesso que eu não sabia o que era ativismo. Eu não sabia que eu estava virando um ativista. E assim, tudo eu joguei toda a real. Eu falei, eu quero ajudar. Mas não vou fazer de tudo que eu posso. Não sei nem como, mas vou fazer o que eu posso. E aí esse caminho levou então a gente escrever na chapa na THE Brasil,
concorrer às eleições internas do THF Brasil e fomos eleitos. Bom, agora... Você sabe que essa coisa, né, de... Por exemplo, como é que eu entrei nessa questão do tabaco? Eu honestamente acreditava que a minha participação no movimento de redução de danos aqui no Brasil já tinha sido encerrada. Eu falei, olha, já fiz bastante, já chega, pronto. E quando eu fui convidada, foi a Silvia Casenave que me colocou em contato com o pessoal da Philip Morris, que me convidou para ir conhecer o laboratório deles lá na Suíça, pelo fato de eu ser uma pessoa dentro do movimento de redução de danos brasileiro, que fui muito ativa e tal. E eu resisti pra caramba no início, eu não queria saber de nada, tinha outros projetos e tal. Mas, quando eu fui lá, conheci, e aí comecei a saber das histórias de vários tabagistas, foi que eu me dei conta de que a dependência da nicotina, ela é tão ou mais complicada, difícil, danosa, tal, do que a dependência de outras substâncias. E aí comecei a estudar aquele assunto, porque também não ia enfiar a mão em boca, né? Comecei a estudar, fui muito desestimulada por colegas da redução de danos, amigos, né? Não se envolva nisso, porque isso é um movimento da indústria. E eu pensei, não faz o mínimo sentido. Quando eu cheguei a começar a trabalhar com dependência química e que eu tinha certeza que meu objetivo era fazer as pessoas pararem de usar drogas, e eu fui apresentada a redução de danos, e eu mudei completamente a minha forma de entender tudo, eu falei, não, eu preciso ir lá conhecer, eu preciso ver. E aí comecei a estudar, né, Miguel? Porque é isso. Quem gosta de estudar, né? E também... E eu não gosto de não saber. De não saber. O que a gente estava falando com o Alejandro hoje mais cedo, né? Não, com o Lauro, que diz que gosta de saber, que gosta de estudar. Então, gente assim, é que isso, você mergulha num objeto, né, de interesse daquele momento. Eu já mergulhei na medicina chinesa, que é o que me trata já tem mais de uma década, e em tantos outros assuntos que me interessam, eu mergulho. Então, aí acabei mergulhando também nessa questão da redução de danos para o tabaco, e não tem como negar, para mim, até hoje, eu consegui ser desencorajada de acreditar no papel dos dispositivos eletrônicos para nicotina na redução de danos do tabagismo. Porque cumpre os aspectos básicos da redução de danos, né? Não pode ter julgamento, que era aquilo que a gente falava antes, né? Eu não entendo redutores de danos que julgam o fato de vir de uma indústria estabelecida, viu? Quando a gente não criticou em nada vir do narcotráfico. Justamente. Tem que ser inclusiva. A redução de danos, ela é criada, ela é trazida pelo próprio usuário, que percebe ali o problema todo que está tendo com o uso daquela substância e fica pensando, cara, será que não tem jeito de usar, mas de uma forma menos perigosa? Já foi também, a redução de danos iniciou na Holanda e na Inglaterra, no Reino Unido, com os usuários de drogas injetáveis no início da pandemia do HIV, hepatite C. Eles percebiam, simplesmente pela observação, que as pessoas que usavam substâncias injetáveis tinham muito mais chance de adoecer do HIV, de desenvolver AIDS, né? E eles então eles propuseram que houvesse... E que houvesse, então assim, vamos limpar antes as agulhas e seringas, antes de passar para o próximo. E aí, foi muito rapidamente, evoluiu para as agulhas e seringas descartáveis. Bem, mas a gente foi muito criticado. Eu estava te contando hoje mais cedo. Né? Que colegas foram presos. O Ministério Público entrou com ação, prendeu colegas nossos que faziam redução de danos. Eu sou da segunda onda da redução de danos aqui no Brasil e já me livrei dessa história. Mas a redução de danos ela é muito mal vista porque ela reconhece o direito daquela pessoa decidir o que ela quer fazer com a própria vida. Aí você pode dizer, mas acaba envolvendo a vida de outras pessoas. Bem, a redução de danos tenta também dar conta desse aspecto, no sentido de fazer a pessoa entender que o comportamento dela também envolve outras pessoas, né? E tem que ter solução prática. A redução de danos é isso. Não vamos ficar discutindo se isso cabe ou não cabe, se a universidade mais bacana concorda ou não concorda, se o pesquisador X, porque também a gente tem isso, né? No movimento científico, de repente pessoas acabam virando donas de certos debates, né? Então a redução de danos não tem isso, é uma solução prática. O que vai resolver mais rapidamente e melhor a vida daquela pessoa? Então,
para mim, até hoje, eu não vi onde os dispositivos eletrônicos não se encaixem nessas 3 características que definem a rede software. Eu achei interessante, né? Que você falou, isso é coisa da indústria, né? Ou seja, que te contava, né? Sim. É engraçado, eu só acho engraçado. Mas, assim, dentre os meus colegas vapers, e eu convivo com eles faz muito tempo, e com N gerações de vapers, tá? Sempre tem gente parando, tem gente continuando, tem gente entrando né? No cigarro eletrônico. E vape, que a gente chega lá, talvez em outro episódio, dizer toda essa relação. Eu pensei nisso. Né? Mas, assim... Que precisa dizer dos diferentes modelos e propostas de dispositivos eletrônicos para uso de nicotina. Isso. Até, Miguel, é um pouco a minha dificuldade. Se você parar para olhar lá os meus posts, eu tô tendo dificuldade em falar vape, porque vape é um deles. Né? E eu quero falar de dispositivos em geral. E às vezes não de dispositivos, né? Porque tem coisas como snus. Isso. O saquinho de nicotina. Eles não são eletrônicos. Sim. E eles também são redutores e tudo. Super. Mas, assim, a história do cigarro eletrônico, do vape, do aparelho que a gente usa, ela nunca passou pela indústria. Sabe? Ela foi tem passado ultimamente. Né? Mas eles adotaram. Eles adotaram esse conceito do cigarro eletrônico, mas ele não foi inventado pela indústria. Essa história ela é bem famosa entre nós que somos consumidores, porque pra ele e pra gente é quase que um santo, né? E ele tá vivo ainda, né? Queria ver se a gente consegue conversar com ele um dia, mas é um farmacêutico chinês chamado Hong Lik. Ele perdeu seu pai por conta de cigarro. O tabagismo. E ele, sendo farmacêutico, né, exatas com biologia, essa mistura, ele também tinha, assim, tem que ter um jeito mais eficiente de entregar. Porque no fim das contas, o cigarro, ele é o que entrega, né? Em inglês o termo é o delivery system, é o sistema de entrega. Então, na verdade, o que a gente está acostumado é usar a nicotina no pior sistema de entrega possível. Então ele ali cria, né, reinventa o cigarro eletrônico mais ou menos como a gente conhecia hoje, como a gente conhece hoje. E toda a nomenclatura das partes que montam o cigarro eletrônico vape são nomes genéricos porque eram coisas que o pessoal encontrava no AliExpress. Então o mod, que é o nome que a gente dá ao corpo, é de modificação. Originalmente ela usava lanternas táticas. Sabe aquela lanterna tática de policial? Sim. Ela tem um botãozinho atrás, né? Sim. É exatamente esse o modelo. Então foi um negócio que ele foi se desenvolvendo durante anos e anos. Salvo engano, 2002, 2003, é quando o Nick veio com esse novo protótipo, acabou se popularizando entre consumidores. Os consumidores saíram do sistema que era do dele, que era muito parecido com o que a gente tem hoje, que é um pequenininho. Inventaram toda uma gama de produtos e só mais ou menos em 2018 que a gente começou a ver a indústria no Brasil, um pouco antes, entrando e percebendo que isso poderia ser um futuro, né? Tanto é que é tão baseado em AliExpress e compras na internet o negócio que o maior player de aparelhos é Shein. Exatamente. Não são as grandes. As pessoas falam, não, tabaco. porque isso é coisa da indústria do tabaco, ela que criou um dispositivo eletrônico de nicotina para viciar as criancinhas, né? Bem, eu acho que você sabe disso. A primeira tentativa de um dispositivo eletrônico para consumo de nicotina apareceu no início do século passado. Exatamente. 1905, sei lá o que, era bem no início do século passado. Depois houve de novo mais uma tentativa umas décadas depois outra. Então, assim, não é coisa nova. Exato. Não, sempre foi proposto por alguém que era usuário de tabaco e que percebia o problema, que precisava do Porque para a indústria estava ótimo. Eles encontraram um formato ali no cigarro. Né, na época, pouco antes da Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial é quem populariza o cigarro convencional na Europa. E eles já tinham esse pacotinho com tubinho, papel e dá pra pessoa. E a indústria, se a gente quer botar uma mão, eu vou pôr isso na indústria,
Eu diria que eles sim tinham todos os recursos de terem vindo com uma ideia assim, essa há muito tempo atrás. Mas a indústria não é movida necessariamente por inovações, é movida pelo dinheiro. Sim. Né? E tava dando certo. E tava dando Vamos certo. vender cigarro, vamos Exato. ficar ricos. Exatamente. Eu me perdi do começo. Não, porque a gente estava falando sobre isso, sobre De não ser vindo tão que aí a crítica de não, foi a indústria que criou para viciar as criancinhas, acaba afastando as pessoas que são redutoras de danos lembrei. de considerar essas outras guias como redutoras de danos. Então, assim, eu também posso dizer que a comunidade vapor não gosta da indústria. Eles não gostam, aqui no Brasil, da PMI, da BAT, da JTI. Porque essas pessoas... PMI, Perdão, Philip essas pessoas Morris Internacional, BAT British American Tobacco, que era a antiga Souza Cruz aqui no Brasil, JTI, Japan Tobacco International Industry. International Industry. Tá, a indústria japonesa. Sabe que ela é meio estatal, acho. É verdade. Mas não são essas pessoas, mas essas instituições, do nosso ponto de vista, roubaram a vida de pessoas queridas e estavam roubando a nossa. Então, assim, a comunidade vapor não gosta da indústria. Eu diria que recentemente eles têm caído no gosto dos consumidores. Algumas pessoas que representam as indústrias, por conta da postura que eles têm, não apresentar os dados científicos em debates como o do Senado. E não só pela postura, mas pelo rigor científico. Sim. Então, isso tem mudado um pouco a visão. Mas, no geral, o sentimento geral, o vapor tradicional, ele não aceita nem o tabaco aquecido porque ele parece assim. Sim. Então, eu também fico extremamente ofendido quando me colocam no mesmo pacote porque a indústria tabagista. Hoje me coloco fico menos ofendido, eu já até entendo. Beleza, vai bater, vai jogar a primeira pedra que encontrou, né? Mas... Você sabe que eu não fico nem um pouco ofendida? Nada, não me Você ganha pega. milhões, cadê minha Lamborghini, gente? Assim, é um absurdo tão grande que eu acho até engraçado. Teve aquela história de já ter sido citada no documento de uma associação aí bem importante, de uma organização bem importante aqui do Brasil e não sei o quê, como sendo, sei lá, culpada da indústria, não sei o que era a história. Você não vai reagir, vamos contratar um advogado, não vou fazer nada. Eles que fiquem lá felizes, achando que é isso aí. E depois tiraram meu nome, botaram meu nome, tiraram. Depender de onde vem o ataque, até uma certa forma de validação, né? com as pessoas que estudaram. Assim, não me pega. Eu acho que essa coisa de estar nesse lugar tão confortável, eu sei que o meu lugar é muito confortável. Eu não tenho compromisso com nenhuma instituição, eu tenho compromisso comigo. Eu tenho compromisso com as pessoas que me escutam e que confiam no que eu estou falando. Então, a minha preocupação em estudar, entender e saber, e eu estou sempre dizendo, olha, isso é o que eu acho hoje, pode ser que mude, porque a gente tem muita responsabilidade. Eu me lembro que quando eu era presidente da Rede Brasileira de Redução de Danos, eu falava para as pessoas, nós temos o privilégio de interferir na construção de uma política pública, isso é de uma responsabilidade, não é para ilustrar seu eguinho, é de uma responsabilidade que se a gente tivesse juízo, a gente entrava nessas. Então, assim, isso que nós estamos fazendo hoje, você e eu, é de uma responsabilidade absurda, assim como é uma responsabilidade imensa todas as notícias erradas, as informações equivocadas, criadas, falsas, que pessoas que são contrárias aos dispositivos eletrônicos derrubam, debulham na mídia todo dia. Isso. Então, assim, temos muita responsabilidade. É bom que a gente cuide disso. Isso é um negócio que eu também tenho desde a época do podcast, mas estamos no podcast. Mas... Desde o início. Mas, assim, desde o início a gente tinha um compromisso com a ciência, né? De verificar e de sempre fornecer fontes para as afirmações que a gente faz. Mas depois de uma troca de e-mails com um criador de conteúdo muito bom de um podcast chamado Naruhodo, que em inglês entendi, entendeu? Ele me levantou, a gente trocou e-mails, ele não mudou minha opinião e nem mudei a dele, mas eu consegui entender algumas preocupações que ele tinha, que ele falava, vape não é inocente.
E pode fazer muito mal para quem tem doenças obstrutivas crônicas, pode fazer muito mal. Tem certas categorias de pessoas que não podem nunca usar. Assim como a redução de danos, ela não é para todo mundo. Tem gente que você sabe, olha, e eu falo, né? A única postura redutora de danos é dizer assim, olha, você tá vendo que se você continuar assim, você vai morrer. Então não é, posso ir tirando aos poucos? Não dá. E estatisticamente é 50%. Se você fizer mais uma vez, 2 vezes, a gente não sabe que resultado catastrófico pode acontecer. Então, assim, o que você quer fazer? A pessoa mesmo se dá conta de que ela vai ter que tentar, de alguma forma, interromper aquele uso. Então, uma pessoa que vem com uma morbidade anterior, ela tem que saber, olha, não é indicado para você. Isso. Mas nem o cigarro, nem o Isso, mas a gente também nunca falou, né, no Vaporacast, que não dá nada vaporar. Sim. Inclusive, a gente tem uma frase que a gente repete sempre, que é: se você fuma, vapore; se você não fuma, fica de boa. É isso aí. Porque para quem fuma é uma redução de dano. Sim. Mas para quem não fuma é uma exposição. Ao dano. E aí ela tem que entender o que é e tomar a sua decisão, né? Então, para mim, a redução de danos, do meu ponto de vista, pelo menos em relação ao tabagismo, é educação sobre a nicotina. Claro. Eu acho que essa é o fundamental. E que a gente já dizia no tempo das substâncias consideradas ilícitas. Você não transforma uma pessoa em autônoma, em livre de qualquer risco da dependência, tutelando essa pessoa. Você tem que apresentar a ela os perigos que ela está correndo. Mas tem que acolher, né? Ao mesmo tempo que você acolhe. Então os pais chegavam desesperados no consultório. Meu filho, eu achei um baseado na mochila do meu filho. Vocês não têm noção, era uma época de terrorismo. Aí falava, bom, mas você tem que conversar com o seu filho, você tem que tentar fazê-lo entender. Você tem que deixar ele experimentar. Não, mas se ele experimentar, vai ser um horror, ele vai se matar. Não tem perigo, né? O primeiro uso, a experimentação não vai levar necessariamente à dependência. Pelo contrário, uma parcela pequeníssima das pessoas que experimentam é que se tornam dependentes, né? Então, mas a gente precisou educar as pessoas. A mesma coisa agora com a questão da nicotina. As pessoas precisam ser informadas, educadas, elas têm que entender o que é isso e qual é a nova proposta. Né? E entender que tudo bem, ela não tem os mesmos riscos do que o cigarro convencional, mas... E provavelmente não, até hoje a gente não tem nenhum caso a gente fez um total de 0 casos graves de mortes ou coisas assim relacionadas ao fatal ao uso do cigarro eletrônico. Não existe. A literatura não mostrou até hoje. Mas você pode dizer, não, mas tem EVALI. Lembra aquela história que o pessoal morreu nos Estados Unidos? Não foi pelo aparelho. Foi pelo mau uso do aparelho que, então, levou as pessoas... E não tinha nada a ver com nicotina. Todas as informações estão no site do CDC norte-americano, que é o Centro de Controle de Doenças. Não é nada que a gente inventou. Eu até... Haverá esse link no texto, no comentário, em algum lugar haverá esse link. É só aplicar e vocês podem ver. Mas não Veja nos seus próprios olhinhos. Isso, porque toda essa discussão é baseada em informação aberta pública. Né? Esses estudos que a gente acompanha, por exemplo, para mim foi o que me impactou demais, na verdade, foi quando eu tava naquele 1 ano estudando. A primeira coisa eu fui ver, o que a Anvisa tá falando? Sim. A Anvisa fala, não sei. Beleza, a Anvisa não sabe. Então vamos ver o que outros países estão fazendo. E meu queixo caiu quando eu encontrei o relatório de 2017 ou de 2015 do PHE, que é o Public Health Index, Serviços Públicos de Saúde em inglês. E eles botaram aquela famosa frase que evaporar. E essa é a situação. Considerando as questões sociais de novas entradas, inclusive do apelo que isso pode ter para os jovens, porque em 2017, por ali, era uma tese de que poderia ter um apelo aos jovens. Hoje a gente sabe que o cigarro eletrônico o jovem curte a tecnologia. Sim. Então, considerando tudo isso, podemos explicar esta redução de danos como uma redução de até 95%. Né? E aí, desde então, as pesquisas têm avançado e tem gente que já fala de 95% a 99%.
Bom, mas 95 já tá bom, tá ótimo, né? 95 já tá bom. E até teve uma audiência pública essa semana lá na Câmara dos Deputados em Brasília, e que um pneumologista disse assim, não, porque as pessoas vêm, contrário, né, obviamente, aos dispositivos diferentes, não, que as pessoas vêm com esse dado de que é até 95% menos danoso que o cigarro convencional. Não, isso não é possível, ele desacreditou esse dado, mas ele não mostrou nenhuma razão, nenhuma fonte, nenhum estudo que o fizesse desacreditar desse dado. Porque tem uma questão que eles gostam de dizer que é assim, desde os primeiros usos as pessoas já chegam ao consultório reclamando de sintomas perigosíssimos e tal. E assim, não, isso não é um sintoma, isso não é um sinal de uma, né, não é um sintoma de uma doença pulmonar ou coronária. É uma reação àquela nova substância, aquele novo uso. Então, sim, desde os primeiros usos, e mais evidentemente os primeiros usos, é que as pessoas vão sentir taquicardia, dor aqui, não sei o que lá. E além de que os dispositivos que a gente encontra no Brasil, eles são mais do que o dobro, eles têm mais do que o dobro da nicotina que se encontra na Europa. Então é claro, até eu, que sou consumidor de nicotina, nesta forma, quando eu uso um cigarro eletrônico de 5% ou de 50 miligramas por ml, até eu tenho. Tem taquicardia. Taquicardia, tenho tontura, que é muita nicotina, mas infelizmente é o que existe aqui, porque não tem legislação. Eles vão trazer o que tem de sabe, pra frente. Mas eu acho esse um tema muito interessante. Todas as vezes que eu falei sobre redução de danos para substâncias consideradas ilícitas, eu via como eu ficava envolvida no assunto e na conversa, e agora estamos de novo, né, Miguel? A gente precisa parar isso aqui em algum momento, e se bobeasse, a gente ficava aqui não sei quantas horas. A gente ia ficar aí, ó. Tanta coisa eu me lembrei que eu falei, não, eu não vou falar. Não, eu não vou falar. Então temos que ter uma próxima, Miguel, se você topar. Mas eu vou adorar. Que é para dizer as outras coisas, né? Pelo menos uma parte. Esse episódio a gente deve estar mais ou menos um ano conversando pra fazer, né? Mas é isso, a gente não se encontrava fisicamente, né? Como é que podia fazer? E outra coisa que eu acho bem interessante as relações pessoais, elas precisam. Deixa eu começar de outro jeito. As necessidades de substâncias psicoativas, elas se dão por conta da falta de um significado, da falta de uma representação na nossa vida psíquica e emocional. E os encontros pessoais, físicos, eles são muito mais ativos nessa nossa alegria de estar em contato com outra pessoa do que o virtual. É claro que maravilha esses equipamentos todos que nos permitiram fazer esses encontros virtuais. Nem todo mundo que vai nos assistir teria condição de estar aqui hoje, né? Mas quando o Miguel me propôs a gente se encontrar pessoalmente para fazer essa conversa, eu fiquei muito feliz. Porque não é igual você fazer virtualmente. Então, quero te agradecer muito, viu? Por ter me convidado. Eu vou usar essa nossa entrevista também, trechos lá no grupo de Instagram, do qual você também faz parte. E muito legal. Vamos continuar, porque a gente que não tem medo e que tem essa preocupação com a informação, eu acho que a gente pode oferecer, ser de muita utilidade para as pessoas que estão precisando interromper ou minimizar os danos do seu uso de nicotina. Vamos em frente. Vamos em frente. E assim como, bem, eu que toco esse programa, eu que toco, né, o Vaporacast, então ele também segue a minha pegada. Então eu acho que a gente tem que primeiro ensinar, explicar o que é. A pessoa que usa o dispositivo eletrônico para a nicotina, ela tem que entender quais são as consequências disso, porque às vezes ela tá criando um laço que pode durar para a vida dela. Pode ser que ela usar o cigarro eletrônico, ela vire uma consumidora regular assim, de nicotina. Eu sou de nicotina. E ela tem que entender isso. Ela tem que, se ela não tem essa dependência, essa necessidade, ela precisa entender. Até pra poder fazer a escolha correta, claro, sabe? Ou até pra tomar o cuidado, assim. Porque eu conheço gente que tem vape, às vezes uma vez por semana. Sim. Na sexta. Então, assim, pelo menos ali, essa pessoa podia estar fumando, não tá fumando, tá usando um equipamento de menor risco. Sim.
E pra mim o que resume tudo, por que a gente faz isso, que essa é a pergunta que eu queria fazer, mas a gente acabou usando no começo aqui, né? É porque eu sinto essa responsabilidade. Eu acho que você sente ela também. Claro. E a gente é capaz de oferecer isso. Porque tem pessoas que até gostariam de oferecer, mas assim, precisa de muito estudo. Não é todo mundo, não é muita gente que tem essa disponibilidade para estudar tanto, né? Que tem essa concentração para estudar tanto. Então tem que ter muito estudo para a gente falar para o público. Isso que me deixa escandalizada de ver as pessoas falando qualquer coisa que nós sabemos que é errado. E eu acho que eles também sabem que é errado. Mas eles falam, porque aquilo atende a uma decisão ideológica deles, de ir contra a indústria, porque tudo, na verdade, é ser contra a indústria. E, em função dessa decisão ideológica, eles não se incomodam de colocar a vida das pessoas em... Acho que nem passa pela cabeça deles, infelizmente. Mas isso é com vocês. Se vocês estiverem assistindo, espero que sim, na verdade. Só pra finalizar, eu acho que é muito importante também, a gente começou com a carteirada no começo e tal, mas explicar até de onde veio esses equipamentos. Então, eu tava achando mesmo que você tava investindo bastante, mas faz parte do seu projeto. O computador eu já tinha, as câmeras são novas, lá de 5 anos. E os microfones eu já tinha também. Esse aparelho aqui também dos microfones? Também já tinha. Já era do Vaporacast já. Então o que entrou novo foram as câmeras. Tô me sentindo na TV. Então esse faz parte de projeto que foi apresentado. Eu concorri com mais 600 pessoas. Por 25 vagas. Que legal. E foi apresentado ao programa que chama THRSP, que chama Tobacco Harm Reduction Scholarship Program, da KAC, que é uma ONG internacional que organiza eventos de redução de danos. KAC, qual é o significado? Knowledge Action Chain, tá? Conhecimento, ação e mudança. Tá. Então, essa bolsa foi aprovada. Muito bem, parabéns. Eu apresentei esse projeto escrito, recebi um dinheirinho para poder investir nos equipamentos. E a proposta é, então, fazer uma conversa, uma roda de conversa com 10 pessoas, para entender esses pontos de vista das diferentes áreas. Então, muito obrigado por fazer parte dessa estreia. Eu é que agradeço, me sinto honrada. Agora saibam que vão vir mais 9 episódios como esse. Acho que desses 9, um deles será remoto, porque é uma pessoa de fora. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser, é o que tem para hoje. Exatamente. Então, pessoal, eu espero vocês, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, etc., podem impor tanto no... onde esse episódio estiver hospedado, pode pôr nos comentários ali que a gente vai encontrar. Se a gente joga pro Spotify, a gente joga pro Google Podcast, não sei se existe. Sim. A gente joga em todas as redes possíveis e no nosso site, vaporacast.com. E se tiver dúvida, a gente responde, né, Miguel? Claro. E pra encerrar, então, Mônica... Obrigada, Miguel. Eu aqui... E tuas redes sociais. A gente vai colocar lá. Então é isso aí. Até mais, pessoal. Tchau.